A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25 e versículo de número 36 ao 38, que vai nos dizer assim: Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deixa eu enfatizar algo aqui, para que você entenda logo, de maneira clara, o que Deus está querendo falar com você já no início desse vídeo. Quem foi que feriu Nabal? Quem foi que fez justiça por Davi? A Bíblia, ela é muito clara ao nos dizer que o Senhor feriu a Nabal. Deus me trouxe aqui para lhe dizer, cada injustiça que você viveu, Ele é quem vai cobrar. Ao Senhor pertence a vingança e é Ele quem retribui. Eu sei que muitas vezes, quando vivemos injustiças, nós somos tentados, sabe o que, irmãos? A querermos fazer justiça, a querermos responder à altura. Davi, quando ele viu ali que Nabal estava negando uma ajuda para ele, irmãos, ele ficou enfurecido. Porque Davi já havia feito bem para os homens ali que trabalhavam para Nabal. Davi, no momento que precisou de uma mão estendida, Nabal negou. E Davi, claro, ficou furioso. Tem muitos momentos na nossa vida, irmãos, que nós vamos ser tentados a agirmos pela emoção, pelo calor do momento. Muitas vezes nós vamos ouvir palavras afrontosas, como foram as palavras de Nabal para com Davi. Isso tudo para tentar nos tirar do foco. E Deus está dizendo, vigia com aquilo que vem para tentar tirar você do foco. Vigia, porque não é você quem faz justiça. Declare comigo, é o meu Deus quem faz justiça por mim. Eu creio que não tardará dele fazer. Eu creio que é o meu Deus quem faz justiça por mim. E eu creio que não vai tardar dele fazer. Não vai tardar de Deus fazer justiça por homens e mulheres que estão me ouvindo agora. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus perfeito, é um Deus fiel. É um Deus que trabalha a favor daqueles que confiam nele. Davi foi impedido ali por Abigail, que teve sabedoria para que ele não derramasse sangue. Mas o inimigo de Davi permaneceu vivo, que foi Nabal. E você vai observar que ele permaneceu vivo e ainda estava dando banquete. Tem momentos que nós vamos olhar para os inimigos e vamos pensar que a justiça não vem. Talvez você tenha sido tentado ou tentada a pensar dessa forma. A justiça não vai acontecer. O meu inimigo está fazendo banquete. O meu inimigo está ali, ó, se posicionando, como se estivesse festejando, como se nada fosse acontecer. Mas hoje, através dessa palavra, o Senhor está falando com homens e mulheres, e Ele está dizendo para você, farei justiça. Ele está dizendo para você, pode até estar parecendo com o posicionamento do teu inimigo, que ele vai dar banquete, as coisas vão continuar maravilhosas. Porque tem gente, irmãos, que faz o mal e gosta de dar banquete. Para mostrar que não vai haver resultados para a vida dela, para a vida dele, só vai ter para a vida do inimigo. Só que Deus está dizendo que o homem plantar certamente colherá. Nabal havia plantado o mal e ele iria colher. A Bíblia diz que Nabal era filho de Belial, irmãos. A Bíblia diz que Nabal era um homem ruim. Até os servos de Nabal falavam isso. Então nós vamos observar que ele tinha realmente um coração perverso. Quando a Bíblia enfatiza que ele era filho de Belial, é para a gente entender que ele era uma pessoa ruim. Era uma pessoa que não era boa, mas o nosso Deus, ele tem um tempo certo para parar Nabal. Você sabia disso? Tem gente que nós olhamos e pensamos, Deus, por que essa pessoa ainda está na terra? Deus, por que essa pessoa ainda está fazendo mal, se não se arrepende, se não quer nada com o Senhor? Só que você tem que entender uma coisa.
Para a justiça de Deus, irmãos, é no tempo dele, não é no nosso. Nabal, ele estava na terra até o dia que Deus quis. Deus tem um tempo até mesmo para tirar o joio da terra. Deus, ele tira no tempo dele. Davi precisou fazer alguma coisa, irmãos? Não, hoje Deus me trouxe aqui para lhe dizer, você não vai precisar fazer nada. Te fizeram mal, se levantaram contra você, te insultaram, levantaram calúnia, te difamaram, pois é, fica tranquila. Fica tranquilo, porque o Senhor pertence à vingança e é Ele quem vai retribuir. Quando nós entendemos, irmãos, que a retribuição não vem de nós mesmos, nós descansamos. Nós entregamos verdadeiramente nas mãos de Deus. Tem homens e mulheres que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo, ainda não fiz justiça, porque você precisa entregar nas minhas mãos verdadeiramente. Porque você diz que entrega, mas por dentro você sabe que não entregou no fundo, completamente a Deus. Na primeira oportunidade, você quer se vingar. Na primeira oportunidade, você quer postar alguma indireta, você quer falar alguma coisa, e Deus está dizendo, enquanto você estiver tentando fazer a justiça da sua forma, as coisas não acontecerão da forma que tem que acontecer. Tem momentos na minha e na sua vida, irmãos, que as coisas só acontecerão da forma que tem que acontecer se nós nos posicionarmos. As coisas só vão acontecer conforme o que Deus quer, como a justiça que Deus quer, se nós fizermos a nossa parte. Davi, ele ouviu o conselho de Abigail. E hoje Deus diz para você, escute as minhas palavras e as pratique. Não queira fazer justiça, não queira responder à altura. Sabe o que é descansar em Deus? É você entregar nas mãos dele e dizer, o Senhor viu o que Nabal fez? O Senhor viu que ele me negou ajuda? O Senhor viu a calúnia? O Senhor viu o que ele falou de mim? O Senhor viu como ele está se comportando contra mim? É isso, irmãos, que nós temos que fazer, entregar nas mãos de Deus de verdade mesmo. Porque o Deus que vê é o Deus que retribui. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que ele vê e ele retribui. Eu sirvo a um Deus que ele vê e ele retribui. O nosso Deus, ele traz a retribuição aos nossos adversários, irmãos. A justiça de Deus, ela é perfeita. Você está pensando que a justiça de Deus é a do homem? Não é não, nós somos falhos. A nossa justiça é trapo de imundícia, irmãos. Mas a justiça de Deus é perfeita. Quando Deus faz, ele faz. Nabal estava lá fazendo banquete. Bebendo, comendo, achando que, irmãos, que não haveria uma justiça. Tem inimigos seus que estão assim. Achando que não haverá uma justiça. Até você mesmo está olhando e pensando, será que Deus vai fazer justiça por mim? Será que Deus realmente vai trabalhar nessa história e vai responder por mim? E Deus está dizendo, confie. Confie, descanse, deixe eu trabalhar. Declare comigo, eu vou confiar, vou descansar e vou deixar Deus trabalhar. Eu vou confiar, vou descansar e vou deixar Deus trabalhar. Eu acho interessante aqui na morte de Nabal, irmãos, é que foram questões de dias, não foram meses e nem anos, para que Deus fizesse justiça por Davi. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, se verdadeiramente entregar nas mãos de Deus o que te fizeram. Se você verdadeiramente confiar na justiça de Deus, Ele manda te dizer que não vai tardar. Quando você vê num piscar de olhos acontecer. E você vai lembrar dessa palavra e você vai dizer, a melhor coisa que eu fiz foi ter confiado no Senhor. A melhor coisa que eu fiz foi ter entregado a Deus aquilo que me fizeram, porque realmente me fizeram mal. Mas eu descansei no Senhor e Ele fez a justiça acontecer. Você vai ver com os teus olhos. Você vai ficar sabendo da justiça de Deus. E Deus diz pra você, eu tenho pressa em fazer. Eu não quero que você aguarde anos para ver minha justiça. Mas eu quero fazer em poucos dias acontecer. Mas vai depender do seu posicionamento. Declare comigo, eu vou me posicionar para que aconteça justiça na minha vida. Eu vou me posicionar para que aconteça justiça na minha vida. Não adianta, irmãos, nós ficarmos da forma que desagrada a Deus, achando que Deus vai fazer justiça. Nós ficarmos tentando resolver as coisas com a força do nosso braço, achando que Deus vai fazer justiça, porque Ele não vai. Deus só vai fazer justiça por mim e por você quando nós nos posicionarmos da forma que Ele quer. Davi, ele ouviu o conselho de Abigail e ele não foi fazer aquilo que ele estava pensando em fazer.
Quando der vontade de você se vingar, quando der vontade de você responder à altura, quando der vontade de você fazer justiça, quando der vontade de você postar uma indireta, você lembra, ó, eu vou ouvir a palavra do Senhor. O Senhor disse que era para entregar nas mãos dele. Eu vou respirar fundo. Vou pedir ao Senhor que me dê força, para que eu possa, assim, prosseguir aguardando na justiça de Deus, porque não é fácil não, irmãos. Não é fácil aguardarmos a justiça de Deus, mas é o melhor se fazer. Você entende isso? Mesmo que não seja fácil, continue, porque é o melhor que você pode fazer. Versículo 38, passados 10 dias, foi uma questão de 10 dias, não demorou. Feriu o Senhor a Nabal, próprio Deus, irmãos, feriu a Nabal e este morreu. O próprio Deus fez justiça por Davi. A Bíblia faz questão de dizer que foi o Senhor quem feriu a Nabal. Não foi Davi, não foram os homens de Davi, não foi Abigail, não. Foi o próprio Deus que marcou o encontro. Esse é o Deus que nós servimos. Você entende isso? É o Deus que marca encontro com os nossos inimigos quando nós damos lugar para ele trabalhar. Porque Deus não vai trabalhar, irmãos, onde eu e você não dá lugar para ele trabalhar. Onde eu e você não damos o espaço para que ele venha trabalhar. Declare comigo, eu vou dar o espaço, eu vou dar lugar para o meu Deus trabalhar. Eu vou dar o espaço, eu vou dar lugar para o meu Deus trabalhar. Você precisa deixar Deus trabalhar. Porque Deus, ele quer fazer isso aqui que ele fez com Nabal, com os teus inimigos. Ele quer parar. Eu não sei qual é a justiça, o que ele vai fazer, mas de uma coisa eu sei. Será de uma forma perfeita. Tem pessoas que Deus abre a sepultura e lança dentro. Como no caso aqui de Nabal, é Bíblia, irmãos. Deus quis matar o inimigo de Davi. Deus quis fazer, Deus feriu. Aquele que tinha o poder de dar vida e tirar a vida. Ana disse isso no seu cântico. A mãe de Samuel falou isso. Que o Senhor dá vida e tira a vida, faz descer a sepultura e faz subir dela. Então o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. Se Deus quisesse tratar com Nabal e deixar ele vivo, Deus trataria e deixava ele vivo. Mas aqui a vontade de Deus foi o ferir e o matar. Acabou. Deus lançou o inimigo de Davi dentro da sepultura. E Davi pôde ver em questão de poucos dias a justiça acontecendo. Se você deixar Deus trabalhar de verdade, não é dizer eu botei na mão de Deus e pegar de volta e tentar resolver, não. É botar na mão de Deus e confiar. É botar na mão de Deus e deixar Deus trabalhar, deixar Deus resolver, deixar Deus responder. Porque Deus, irmãos, ele tem os momentos certos de trabalhar, a hora certa. E ele sabe como fazer justiça. A justiça de Deus não é minha nem sua. Você acha que Davi imaginaria que Deus iria matar a Nabal? Não. Davi sabia que Deus ia fazer algo, mas não sabia o quê. Assim é você. Você não sabe o que Deus vai fazer, mas você tem que entregar nas mãos de Deus, dizendo: Deus, faça justiça conforme o que te apraz. Faça justiça segundo a tua vontade e o teu querer, porque eu sei que o teu trabalhar é diferente do meu. Mas o Senhor viu as palavras de afronta. O Senhor viu quem poderia me ajudar e não me ajudou. O Senhor viu quem resolveu fechar a porta pra mim e ainda resolveu tentar manchar minha imagem. Porque tem gente que é assim, irmãos, não te ajuda, mas ainda tenta manchar a sua imagem. E muitas vezes o que mais dói em você é porque você ajudou esse tipo de pessoa. Porque às vezes, irmãos, nós ajudamos algumas pessoas que fazem questão de tentar atrapalhar a nossa vida. Que fazem questão de fechar a porta pra nós. Que fazem questão de que as bênçãos de Deus não venham sobre a nossa história. Mas através dessa palavra, o Espírito Santo, ele está falando contigo e ele está dizendo: continue na sua posição. Não mude sua essência por causa de Nabal. Continue fazendo aquilo que Deus te direcionou a fazer, irmã. Eu já pensei em parar de fazer o bem, porque verdadeiramente pessoas não reconheceram e ainda se levantaram contra mim. Deus está dizendo: não perca a sua essência. Davi não mudou a essência dele, mas continuou sendo um verdadeiro adorador, sendo uma pessoa que ajudava o próximo, independente do que Nabal fez com ele. A palavra do Senhor, quando ela diz que ao Senhor pertence a vingança e é Ele quem retribui, é porque Deus vê os feitos dos homens, irmãos. Deus, ele traz a retribuição para cada um conforme o fruto das suas ações. Então quem retribui não sou eu nem é você. Não adianta o homem plantar malícia e achar que vai colher bondade e paz, porque não vai colher a maldade. O que o homem plantar, certamente colherá. Então aqui nós vemos o que? Uma colheita de Nabal. Nabal teve uma colheita porque ele era filho de Belial. Porque Nabal era perverso e ele negou ajuda ao escolhido do Senhor, ao ungido do Senhor. Davi era ungido do Senhor.
Muitas pessoas aqui ainda não reconheciam Davi como rei de Israel, porque ele ainda não estava no trono, mas Deus já o havia escolhido. Então, quando Deus lhe escolhe, meu irmão e minha irmã, e alguém tenta servir de oposição, está lutando contra o próprio Deus. Se tem pessoas tentando empatar, impedir, arruinar, anular o que Deus tem contigo, descanse. Porque o próprio Deus é quem vai fazer justiça. Davi era a escolha de quem? De Deus. Você é a escolha de quem, minha irmã? Você é a escolha de quem, meu irmão? Eu sou a escolha de Deus. Então pronto. Então descanse o seu coração, porque o Deus que feriu a Nabal é o Deus que para teus inimigos. Agora confie. Deixe os teus inimigos nas mãos de Deus e viva a tua vida. Davi seguiu. Davi não fez justiça com as próprias mãos, mas ele seguiu a vida dele e Deus não tardou de fazer justiça. Quando nós seguimos a nossa vida e confiamos em Deus, quando colocamos tudo nas mãos de Deus, Deus não tarda de fazer justiça. Declare comigo: eu vou confiar tudo nas mãos de Deus e Ele não vai tardar de fazer justiça. Eu vou confiar tudo nas mãos de Deus e Ele não vai tardar de fazer justiça. Foram 10 dias, irmãos. Não foi um mês, nem um ano, nem 2 anos, nem 3, nem 4, nem 5, não. Foram 10 dias que Deus, Ele foi lá e matou o inimigo de Davi. O próprio Deus feriu. Então, o Deus, irmãos, que dá vida, Ele tira a vida. O Deus que entrega a condição financeira é o Deus que tira. O Deus que dá saúde é o Deus que tira. Deus sabe como trabalhar. E Ele disse para você: só confie e descanse, porque a mim pertence a vingança. Davi entregou Nabal nas mãos de Deus e Deus o feriu. Entregue os seus inimigos nas mãos de Deus, porque Deus sabe muito bem como fazer justiça. Declare comigo: eu vou entregar os meus inimigos nas mãos de Deus e Ele vai fazer justiça. Eu vou entregar os meus inimigos nas mãos de Deus e Ele vai fazer justiça. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos mostrar, meu Pai, que a Tua direção é a melhor, que é o Senhor quem faz justiça, que é o Senhor quem trabalha pelos Teus filhos. Senhor, Davi aqui estava confiando tudo nas Tuas mãos. Por isso, Senhor, feriu a Nabal, que possamos confiar. Cada adversário, meu Pai, cada afronta, cada palavra contrária contra a nossa vida, meu Pai, contra os Teus propósitos da nossa história, que possamos confiar tudo nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor está vendo tudo e é o Senhor quem retribui. Eu creio que da mesma forma que o Senhor retribuiu a Nabal, o Senhor vai retribuir aos inimigos dos Teus filhos, fazendo justiça e mostrando que ninguém pode, Pai, invalidar, anular aquilo que o Senhor já determinou para os Teus filhos. Davi iria reinar sobre Israel, querendo Nabal ou não, gostando Nabal ou não, e o Senhor paralisou, Pai, aquele homem mau, aquele homem perverso, que não acreditava, Pai amado, no chamado, no propósito do Senhor na vida de Davi. Ah, Senhor, quantas pessoas não acreditam no Teu chamado, no Teu propósito na nossa vida. Eu sei, Pai, que o Senhor vai paralisar cada uma delas conforme a Tua vontade, porque o Senhor sabe como fazer justiça. O Senhor sabe como trabalhar e como tocar, Pai, em cada inimigo nosso, para os paralisar e o Teu nome ser glorificado. Senhor, eu creio que da mesma forma que o Senhor paralisou Nabal, o Senhor está paralisando os inimigos dos Teus filhos em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história, aonde devem congregar, porque são Teus, Jesus. São ovelhas do Teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome
Cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você hoje que Ele está contigo. E é Ele quem faz justiça por sua vida. Davi entregou nas mãos de Deus. Ele ouviu o conselho de Abigail e ele não se levantou contra o inimigo como ele queria, mas ele deixou Deus agir. E por isso Deus agiu de maneira rápida. Se você quer ver Deus fazendo justiça, se você quer ver o agir de Deus de maneira rápida na sua vida, entrega os teus inimigos nas mãos de Deus, para que Deus faça segundo o que apraz a Ele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, essa justiça na sua vida, em nome de Jesus Cristo, declare amém.